Olá, sintam-se todos muito bem acolhidos. Eu sou o professor Tomás Caetano e na aula de hoje abordaremos um dos eventos históricos determinantes para a compreensão da geopolítica mundial contemporânea, que é a Revolução Chinesa de 1949. Vem comigo, pessoal! A Revolução Chinesa foi, sem dúvida nenhuma, um fator determinante para uma nova organização global pós-Segunda Guerra Mundial, já que o comunismo chinês representará para a trama dos acontecimentos da segunda metade do século XX uma incógnita, pois nenhum país, pessoal, tinha uma consciência mais ou menos exata do que esperar do gigante asiático após a Revolução. A China elevaria sua influência global na segunda metade do século XX e firmaria, sim, uma posição central na geopolítica mundial do século XXI. E devemos lembrar, pessoal, que a história da China sempre foi marcada por isolamento e conflitos, tanto conflitos internos quanto conflitos externos, de diferentes atores políticos, étnicos e sociais. Vamos do começo. Em outubro de 1911, a dinastia imperial chinesa é removida do poder político pelos representantes do Partido Republicano conhecido como Kuomintang, sob a liderança de Sun Yat-sen e posteriormente do general Chiang Kai-shek, transformando a China em uma república. A partir de 1925, uma guerra civil vai eclodir no território chinês, expondo os contrastes entre as duas maiores vertentes políticas do país, o Kuomintang, que era o Partido Republicano Liberal Burguês, e o PCC, que era o Partido Comunista Chinês. Eram os principais partidos e os principais grupos políticos que rivalizavam uma atuação política na China. Curiosamente, pessoal, os dois partidos que antagonizavam esse cenário político da época deixaram suas diferenças de lado e se aliaram de uma forma temporária, com o objetivo de repelir um inimigo comum, que no caso aqui pode ser entendido pelo Império Japonês, que havia invadido a região da Manchúria em 1931. E após a expulsão japonesa na Segunda Guerra Mundial, os dois partidos antagônicos voltavam a se enfrentar. E agora, com a larga vantagem dos comunistas, que estavam vencendo batalhas estratégicas por meio da estratégia de guerrilhas. E devemos lembrar que eles tinham um forte apoio dos soviéticos. Em 1949, teremos a derrubada do governo de Chiang Kai-shek, que foge para a ilha de Formosa, ou Ilha de Taiwan, onde a mesma seria declarada na China continental como rebelde, como uma província rebelde, não é? E esses comunistas que irão expulsar o partido Kuomintang irão, assim, desenvolver uma séria rivalidade durante a segunda metade do século XX. Pois bem, pessoal, com o desenvolver dos acontecimentos em 1949, que é o ano da Revolução, configura-se a fundação da República Popular Chinesa, sob o comando do Partido Comunista Chinês, liderados por Mao Tse-tung. Alguns fatores explicam melhor os acontecimentos que culminaram com o processo revolucionário chinês, como, por exemplo, o caso da pobreza endêmica e ultrajante concentração de renda que atingia de forma mais desfavorável os camponeses. Temos também, pessoal, a forte influência dos chefes locais, conhecidos também como senhores da guerra, que impediam uma maior liberdade política e econômica ao camponês, e os conflitos que paralisavam o desenvolvimento da China. Temos também a promessa de uma maior igualdade social por meio de uma reforma agrária promovida pelos comunistas de Mao Tse-tung. Esses aspectos se apresentavam, no ponto de vista político, muito mais atrativos sobre a realidade camponesa do que as reformas liberais promovidas pelo Partido Republicano de Chiang Kai-shek. Vamos compreender inicialmente uma atuação política em conformidade, pessoal, ao socialismo soviético, pelo menos durante o governo stalinista, pois
Com a morte de Stalin, as relações começariam a degradar-se cada vez mais, devido às divergências ideológicas das duas repúblicas socialistas. E com a ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder político, promoveu-se assim uma fase de maior participação do Estado na vida econômica e social do cidadão, reorganizando assim o sistema produtivo e direcionando planejamentos estratégicos à nação, com efeitos internos e externos à China, como, por exemplo, a abolição dos direitos feudais, o não reconhecimento de acordos internacionais considerados prejudiciais à China. Homens e mulheres começam a ser tratados iguais diante da lei e a proibição da poligamia, da venda de mulheres e do hábito de deformação dos pés femininos. A reforma agrária, a formação de grandes cooperativas, a nacionalização das poucas fábricas existentes vão ser aspectos consistentes da atuação política do Partido Comunista Chinês. A China, a partir da segunda metade do século XX, promove ousados planos econômicos, como, por exemplo, o Grande Salto Adiante, que vai de 1958 a 1960, e tinha como objetivo, pessoal, desenvolver a China em um tempo recorde. Porém, o plano vai fracassar, levando a China a uma desorganização produtiva e uma fome generalizada que ainda hoje vão ter retrospectos amargos na história chinesa. Nos anos referentes a 1966 e 1976, o governo comunista chinês irá promover a chamada Revolução Cultural, cujo objetivo era estimular o espírito revolucionário, personificando a imagem de Mao Tse-tung para o terreno da idolatria, instaurando assim a leitura obrigatória do Livro Vermelho, como uma espécie de manual do bom revolucionário para a juventude chinesa. E a Revolução Cultural foi marcada em suas características por grandes manifestações públicas, pelo abuso do poder político por parte da juventude que formava a Guarda Vermelha, a destruição de relíquias e artefatos históricos, bem como o saque a locais culturais e religiosos, e a perseguição a dezenas de milhões de pessoas. Pessoal, muitos intelectuais, escritores, artistas e professores, além de políticos, foram constrangidos em praça pública, onde seriam julgados e, a partir desse julgamento informal, seriam executados ou enviados para campos de reeducação. Devemos lembrar, pessoal, que ainda hoje a China também amarga uma séria contradição em relação à Revolução Cultural. Inclusive, um dos presidentes que iniciaram um projeto reformista na China, ele foi totalmente contra a Revolução Cultural do passado, que foi o Deng Xiaoping, que veremos mais adiante. No plano externo, temos a China firmando sua posição militar de forma autônoma, seja em aliança ou não com a União Soviética, nos maiores conflitos evidenciados durante a Guerra Fria, como, por exemplo, a Guerra da Coreia ou durante a Guerra do Vietnã, ou até mesmo no conflito que vai envolver o Afeganistão, onde estabeleceu-se uma posição contrária aos soviéticos. Devemos lembrar que a atuação chinesa na segunda metade do século XX foi uma atuação autêntica e autônoma, ou seja, as características chinesas vão se basear em neutralidade e em uma atuação independente. Em 1976, a China reconfigurou a sua política econômica com o governo de Deng Xiaoping entre 1978 e 1992, modificando assim, pessoal, totalmente a sua vertente econômica, naquilo que ficou conhecido como socialismo com características chinesas. O que na prática, pessoal, foi a inserção da China na economia de mercado capitalista, pois, de acordo com o próprio Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. E de certo, pessoal,
ainda não sabemos o potencial deste gigante asiático, ou o que será da China daqui a um século ou meio século. Sabemos que a Revolução Chinesa de 1949 determinou uma nova conjuntura que será indelével no DNA chinês e faz parte tanto do seu passado como de seu presente, já que o futuro é incerto demais para realizarmos projeções tão audaciosas. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e até a próxima!